Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Ricardo Ismael Testoni, um canal voltado à produção cultural, elaboração de projetos e apresentações artísticas. Estou aqui hoje para apresentar o quarto e último encontro da proposta intitulada Desmistificando Projetos Culturais. Esse projeto é uma realização que se dá através do edital SC Cultura em Sua Casa, Fundação Catarinense de Cultura e Governo de Santa Catarina. Desde já, eu peço que você se inscreva em meu canal, que você também deixe aquele like e habilite o sininho de notificações para estar recebendo nossos novos conteúdos. E falando sobre conteúdo, ontem em nosso terceiro encontro, e caso você não pôde acompanhá-lo, deixe o link aqui em cima. Acesse, pois lá tem bastante informações e na aba embaixo, mostrar mais, na descrição dos vídeos, você encontra algumas outras dicas e materiais que serão importantes na elaboração do seu projeto. Ontem, eu explanei sobre o esqueleto de um projeto, a estrutura, como ela é montada. Nela, eu mencionei sobre os seguintes itens: a apresentação do projeto, o resumo, os objetivos gerais e específicos, a justificativa, o público-alvo, o cronograma e etapas de trabalho, os planos de mídia, planos de comunicação. E deixei para a nossa conversa de hoje, para esse nosso quarto encontro, para tratar sobre a planilha orçamentária e orçamentos, os custos vinculados, a democratização e acessibilidade cultural, e sobre os relatórios de objeto, relatórios financeiros e a prestação de contas. Então vamos lá, pessoal? Vamos para esse nosso quarto e última etapa, então. A planilha orçamentária. A planilha orçamentária é um dos itens que mais causa arrepio e que mais causa preocupação na vida de um produtor e de um artista, principalmente o pessoal que está iniciando. E sou procurado constantemente por profissionais da área me perguntando: Ricardo, qual é o preço que eu pago lá para a pessoa que monta o palco? Ricardo, qual é o preço que eu pago para contratar o artista circense? Existe uma tabela de preços de produtos e serviços? Então, pessoal, eu vou dizer para vocês que essa tabela ela não existe atualmente. Em 2012 nós tínhamos uma tabela aproximada, mas essa tabela ela não satisfazia os desejos e necessidades da maioria dos produtores. Por quê? Porque alguns itens eles vinham muito superfaturados e outros itens completamente fora do mercado. Como assim, Ricardo? A gente tem que pensar na nossa dimensão geográfica. Nosso país é muito grande e às vezes um item que aqui em Santa Catarina a gente paga o valor X, subindo um pouco mais, chegando em São Paulo, esse valor está Y, está muito acima daquilo que nós pagamos aqui, ou ao contrário. Então essa tabela, ela era uma tabela em que deixava muitos produtores e artistas inseguros. E o que o Ministério da Cultura, na época, começou a organizar? Em 2017, através de todos os projetos apresentados, e a equipe ali de trabalho, houve uma espécie de organização desses preços de produtos e serviços. Isso para quem trabalha, para quem escreve projetos dentro da Lei Nacional de Incentivo à Cultura. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou mostrar mais aqui no meu canal, o acesso ao sistema SALIC, que é o sistema do governo federal que habilita você a escrever um projeto. É ali que você escreve um projeto para a Lei Nacional de Incentivo à Cultura. Também vou deixar um breve tutorial elaborado pelo próprio Ministério de como você realiza esse cadastramento. Então, quem trabalha dentro do sistema SALIC, quem escreve um projeto para a Lei Nacional de Incentivo à Cultura, a planilha orçamentária ela é muito legal ali, porque você já consegue identificar se você está colocando algum item acima do preço de mercado ou abaixo. É uma planilha ali muito completa, onde você vai dar a descrição. Por exemplo, eu tenho o meu espetáculo artístico de dança e vou
precisar fazer um deslocamento para 5 cidades, então eu vou precisar contratar um ônibus, contratar uma van. Se eu precifico esse transporte com valor acima do mercado, a planilha já me chama atenção, na própria organização, na própria escrita. Mas na minha região, esse preço é realmente esse. Eu consigo, Ricardo, colocar o valor real daquilo que estão me pedindo aqui? Você consegue, se estiver acima do preço do mercado que o governo está te apresentando, você pode até apresentar o seu produto, o seu preço para aquele produto. Porém, você vai ter que elaborar a justificativa e mostrar o porquê que você está pagando a mais do que aquilo que está sendo previsto. Tá? Se você colocar o valor abaixo, é perigoso, por quê? Porque você corre o risco de não conseguir executar o projeto na íntegra, ou corre o risco de ter que buscar um recurso paralelo ou tirar do seu bolso para conseguir complementar aquele item orçamento. Então, a planilha orçamentária dentro do sistema Salic, você vai descrever o produto que você necessita, né? A quantidade, a descrição de porque você está pedindo aquele material em específico ou aquele serviço, quantas vezes você vai utilizar, valor unitário e valor total. A planilha orçamentária já calcula tudo isso para você, você não tem que ficar somando na calculadora, já é um sistema que trabalha automático. Então é muito legal, eu penso que de todos os editais dos quais a gente trabalha, o edital da Lei de Incentivo à Cultura é bem completo, ele serve como referência para outros editais. E nos editais municipais, outros editais, às vezes que a gente participa de iniciativas privadas, de editais estaduais, que não te trazem esse preço, essa precificação de produtos e serviços. Como é que você faz, Ricardo? O que você sugere? Eu sugiro que você faça pesquisa orçamentária na sua região, na sua cidade, na sua região, que você realmente utilize o orçamento físico. Visite lá, você está precisando de um designer gráfico, então que você entre em contato com profissionais dessa área, com agências, e veja quanto que vai custar, baseado nas horas que você necessita, ou na quantidade de semanas e meses, né? Quanto que vai te custar esse profissional? Ricardo, eu preciso de quantos orçamentos? O ideal é você ter 3 orçamentos de cada item. Alguns editais, quando você tiver o orçamento elaborado, você vai trabalhar com o menor orçamento, outros editais vão trabalhar com o preço mediano. Mas o mais importante nessa sua busca, nessa sua pesquisa, nessa sua busca ativa de serviços e produtos e de orçamento, é que esse orçamento também ele seja bem completo no sentido de que a empresa ou o profissional que te atenda te entregue esse orçamento num papel timbrado, contendo o endereço, o CEP, o CNPJ, o valor unitário desse serviço, o valor total desse serviço, qual é o prazo de entrega que ele vai te oferecer. Esse orçamento ele tem que estar com a data, tem que estar assinado e carimbado. Você precisa ter esse orçamento de forma bem oficial para comprovar realmente ali onde você está fazendo essa pesquisa de mercado. Ricardo, posso fazer o orçamento com pessoa física? Em muitos casos pode, tá? Eu não faço essa sugestão para vocês, mas às vezes é necessário. Por exemplo, por exemplo? Às vezes um mestre do saber, pessoas mais antigas que trabalham com algo que você muito necessita executar em seu projeto. Por exemplo, a confecção artesanal, fazer saber artesanal de uma canoa, né? Às vezes você vai ter que procurar aquele artesão, aquele mestre do saber, aquela pessoa que aprendeu isso desde pequeno, que traz na sua cultura esse saber fazer artesanal, e ele não tem CNPJ constituído, ele não tem uma empresa, ele simplesmente faz lá na garagem da sua casa. Então, se você fizer o orçamento com a pessoa física, procure elencar o máximo de informações
que você necessita para comprovar que realmente aquela pessoa foi quem te ofereceu o orçamento, né? Como os dados de endereço, RG, CPF, número do BIS, assinatura, ok? Uma coisa muito importante também é observar quando você receber o seu orçamento, é prestar atenção no prazo de validade do seu orçamento. Muitos editais vão cobrar que quando você apresentar o orçamento, o mesmo esteja dentro do prazo de validade. Isso gera um certo transtorno muitas vezes. Por quê? Porque às vezes a gente fez a pesquisa de mercado, pediu o orçamento, o edital lá demorou um pouquinho mais, você apresentou, quando chegou o orçamento na mão da pessoa que faz análise, já está com o prazo vencido, vão te solicitar novamente o orçamento, você vai ter que ir lá, pedir novamente para aquela pessoa, talvez aquela pessoa não vai gostar, aquela empresa não vai gostar. Então, necessita de um jogo de cintura, necessita de uma certa habilidade social para que você saiba explicar exatamente os motivos do qual você está aí, os motivos do qual você solicita o orçamento. Às vezes, quando a gente solicita o orçamento, também é muito importante reparar, eu prezo muito também na questão não só da melhor proposta financeira, mas de quem vai estar te apresentando o melhor produto ou serviço. Tá? E também você consegue também argumentar, justificar, né, para que você tenha aquele produto ou serviço específico que vai dar toda a qualidade no seu projeto cultural. Ok? Então, pessoal, não é um bicho de 7 cabeças. Dá trabalho? Dá, Ricardo, dá bastante trabalho sim. Mas ele não pode, a planilha orçamentária, a descrição de um orçamento, ela não pode ser um motivo que te impeça de você tirar seus sonhos do papel, ok? Então, arregace as mangas, né? E caso você tenha dificuldades, estou aqui para ajudar também. Na descrição aqui do vídeo tem o meu contato, meu e-mail, produtorculturalricardo@gmail.com, e eu estou aqui para receber as suas dúvidas e fazer também pequenos vídeos depois baseado com essas dúvidas de vocês aqui no canal, tentando a gente resolver esses problemas com a maior assertividade. Um outro item na composição de um projeto cultural são os custos vinculados. O que são os custos vinculados? Novamente eu cito a Lei de Incentivo à Cultura. A Lei de Incentivo à Cultura trabalha com esses itens específicos dentro do seu edital. Dentro dos custos vinculados nós temos os custos administrativos, os custos de divulgação e um custo de captação de recurso, destinado ao captador de recurso. Alguns editais não trabalham com a questão da captação de recurso, não abrem essa possibilidade. Alguns editais pedem que você discrimine, sem necessariamente vincular essa nomenclatura, custos vinculados, custos administrativos ou de divulgação. Mas é importante que você saiba, para quando você organizar a sua planilha orçamentária, você já saiba destrinchar e você preveja esses custos no seu orçamento. Quais são então os custos administrativos? Os custos administrativos são aquelas despesas que você vai ter, como despesa de consumo, material de escritório, despesas com água, com luz, com aluguel, com internet. Essas são geralmente despesas administrativas. Abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar algumas instruções normativas em que tratam desses itens dos custos administrativos. Não só dos custos administrativos, mas também como da democratização de acesso, da acessibilidade cultural, porque alguns desses itens é importante que a gente sempre observe se eles se enquadram dentro do nosso projeto ou não, se eu posso estar utilizando recursos para isso ou não. Então, os custos administrativos são basicamente esses que você tem com despesas de espaço, né, com despesas administrativas. Os custos de divulgação, quando você previu lá no seu projeto, na sua planilha orçamentária, como é que você vai divulgar o sistema de financiamento, né, do edital que você está participando, como é que você vai fazer para divulgar ali a imagem do seu parceiro, aí você
Você preencheu a sua planilha dizendo que você vai utilizar de outdoor na cidade, que você vai fazer banners, que você vai fazer uma postagem na rádio, você vai fazer um audiovisual para estar passando na televisão. Então esse recurso dos cursos de divulgação, eles são os previstos para que você trabalhe, para que você pague esse tipo de despesa. Novamente menciono que lá na lei de incentivo, a própria planilha lá da lei de incentivo já dá o quanto de porcentagem você pode gastar, você pode utilizar em cima de cada um desses itens, do administrativo, da divulgação e da captação de recursos. Lá você tem a porcentagem, você pode trabalhar nela, aumentando ou diminuindo, mas ela tem um limite. E a própria planilha orçamentária, conforme você preenche ali, ela já vai se adequando à elaboração dos demais itens que você inclui em sua planilha. Temos também o item de captador de recursos. Não são todos os editais que permitem, que você utilize desses recursos para pagar um profissional que vai te ajudar na elaboração de projeto ou que vai te ajudar a captar o recurso incentivado aí através de alguma empresa, seja através do imposto de renda, do ISS, do ICMS, Mas a lei de incentivo à cultura federal, ela permite esse recurso para o captador, para a pessoa que vai auxiliar a busca de recursos financeiros junto a uma empresa que possa vir a aportar no seu projeto, ok? Esses são os custos vinculados. Dúvidas? Estou à disposição. Agora eu vou entrar num assunto, pessoal, do qual eu gosto muito de inserir em nossos projetos, aqui no nosso estúdio, nossos projetos culturais, que é a democratização de acesso e a acessibilidade cultural. Então, aqui eu faço o meu agradecimento à equipe de intérprete de Libras que está aqui trabalhando conosco nesse projeto Desmistificando Projetos Culturais. Então, meu agradecimento à Patrícia, ao seu esposo, que fazem a interpretação em Libras, utilizando ali o recurso de língua brasileira de sinais, levando esse recurso às pessoas portadoras de deficiência auditiva. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, pessoal. A democratização de acesso. A democratização de acesso, pessoal, ela é tudo aquilo que você vai oferecer além do seu projeto, além daquilo que você quer executar no seu projeto e que vai ampliar a sua produção cultural, que vai ampliar o atendimento ao seu público-alvo. Por exemplo, você previu ali que você vai fazer 5 apresentações artísticas de dança. A democratização de acesso, para você atender a democratização de acesso, você vai oferecer todas essas apresentações de forma gratuita. Muito legal. Isso é democratização de acesso. Ricardo, posso prever um custo para o ingresso também? Você pode prever um custo para o ingresso, mas também da mesma forma existem regras, a meia entrada, você tem uma certa porcentagem que você deve destinar também de forma gratuita. Mas enfim, vamos lá, você previu então que todas as suas apresentações serão gratuitas. Isso já é democratização de acesso. Porém, além das suas apresentações que você previu e que elas vão ser gratuitas, você ainda vai fazer mais 5 apresentações em escolas públicas, para alunos da rede pública. Aí você amplia muito mais. Aí isso é democratização de acesso. Não quero fazer para escola pública, quero abrir para a comunidade, ensaios abertos. Isso é democratização de acesso. Então, lá na instrução normativa número 2 de 2019, do Ministério, que trata sobre a Lei de Incentivo à Cultura Federal, a Lei Rouanet, existem itens específicos falando sobre a democratização de acesso, tipos de democratização de acesso. Por exemplo, nesse período de pandemia, a gente está fazendo projetos de forma virtual. Mas e as pessoas que não têm internet? As pessoas que não conseguem acessar o seu conteúdo, de que forma você pode democratizar o acesso? Bem, aqui em nosso projeto, as pessoas
que os integrantes que tinham dificuldade em receber os conteúdos de aulas gravadas, de aulas ao vivo online, ali de dança ou de oficinas, nós providenciávamos também a elaboração desse material através do PDF, levávamos para esse aluno. Tá? A democratização de acesso, às vezes você tem aquele aluno que mora mais no interior e que não tem o acesso talvez ao seu equipamento cultural. De que forma você pode auxiliar esse aluno chegar? Você consegue trabalhar de alguma maneira que você consiga disponibilizar o transporte para esse aluno? Enfim, pessoal, existem N maneiras da gente ampliar a democratização de acesso em nosso espaço cultural. Isso exige muito também da nossa criatividade, o que também somos da área criativa. Então, para nós, esse exercício ele é estimulante também, é um desafio de que maneira eu posso atender mais pessoas. Ok? Acessibilidade cultural. A acessibilidade cultural é a mesma coisa que democratização de acesso? Não. Acessibilidade cultural é uma coisa, democratização de acesso é outra. A acessibilidade cultural, vamos pensar ela de 3 maneiras. A gente tem que pensar, eu tenho um espaço cultural, o meu espaço, ou eu não tenho um espaço cultural, mas eu desenvolvo a minha atividade em um determinado local. Eu vou fazer a minha apresentação artística em determinado palco. O que você fez, o que você se propõe a fazer para receber as pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida? Esse é o primeiro item de democratização de acesso. De que forma você vai receber o pessoal? Existem rampas de acesso? Os banheiros são adaptados? Existe algum piso tátil? Quais são os itens que você pode assegurar e efetivar a lei de acessibilidade que vão garantir que aquela pessoa realmente venha e assista e participe de sua produção cultural com qualidade? Então temos que pensar na pessoa com deficiência física e mobilidade reduzida. Dentro da lei de incentivo à cultura, é obrigatoriedade a gente pensar na acessibilidade cultural, na acessibilidade física e na acessibilidade para outras pessoas portadoras de deficiência, de outros tipos de deficiência. Por exemplo, de que forma você pode atender a pessoa com deficiência visual? Em nossos projetos, nós estamos utilizando alguns recursos. Na apresentação artística do ano passado, onde nós circulamos por cidades históricas e portuárias, nós levamos a apresentação de dança e com o recurso de audiodescrição. O recurso de audiodescrição é um recurso para a pessoa portadora de deficiência visual, ou a pessoa vai receber um equipamento, um radiotransmissor, um fonezinho de ouvido, e vamos ter um profissional habilitado na área de audiodescrição que vai fazer toda a narração, não só do espetáculo que está acontecendo, mas de todo o ambiente do qual essa pessoa está inserida. Então, é legal que a pessoa chegue com uns minutos de antecedência para receber e testar o equipamento, e aí desde já a pessoa que está o profissional da audiodescrição vai explicando sobre o ambiente onde a pessoa está, sobre o teatro, qual foi o ano que foi construído, quantas pessoas mais ou menos estão no ambiente, do que se trata a peça em questão. E a partir do momento em que a apresentação inicia, a pessoa da audiodescrição ela vai estar ali interagindo com o portador de deficiência visual, explicando os movimentos da dança, de que maneira o personagem está vestido, vai dando detalhes. Então a pessoa vai conseguir assistir ao seu trabalho, né, através desse recurso, do qual é magnífico, e a gente tem se encantado cada vez mais em nossos trabalhos. Cada vez mais a gente procura inserir em nossos trabalhos a acessibilidade.
Esse ano, em virtude da pandemia, as nossas apresentações não puderam ir ao palco. Estamos montando nesse momento uma apresentação audiovisual, e essa apresentação ela vai contar também com o intérprete de Libras, ela vai contar com os recursos de audiodescrição e também com uma legenda para surdos e ensurdecidos. Então, fica a dica para vocês pensarem nesse recurso, saberem um pouquinho mais sobre audiodescrição. Nós fizemos esse ano um curso de acessibilidade cultural de forma virtual para falar sobre esses conteúdos, especificamente sobre esses conteúdos. Foram 8 encontros, com pessoas do Brasil inteiro, e foi magnífico, foi uma abertura de campo, uma amplitude para a gente poder realmente efetivar esse recurso. Falamos da pessoa com deficiência visual e a pessoa com deficiência auditiva. De que maneira você atende a pessoa com deficiência auditiva em seus projetos culturais? Dentro do Desmistificando Projetos Culturais, como eu comentei com vocês, nós estamos utilizando o recurso de intérprete de Libras. No nosso espetáculo que estamos gravando, vamos também trazer a questão do recurso de intérprete de Libras. Você pode ter um intérprete em cena, pode ter um intérprete no palco, junto de você, junto da sua equipe. Então, são profissionais que estão cada vez mais inseridos no meio cultural. É um campo que está com muita abertura, e temos que pensar também, pessoal, todos nós somos consumidores, e a pessoa, seja ela portadora da deficiência que for, ela também é um consumidor, ela também tem seus desejos e necessidades. Elas querem comprar uma roupa, um calçado, uma bolsa, uma camisa, elas querem ir ao cinema, elas querem assistir uma apresentação de dança. Então é um momento muito bacana, muito rico que a gente está vivendo nesse sentido de promover realmente esses recursos de acessibilidade. Convido vocês a assistirem os nossos trabalhos. Aqui no meu canal tem um vídeo, são 2 vídeos que estão expostos aqui sobre o espetáculo que fizemos, a abertura do espetáculo ano passado, que foi feito aqui em Navegantes, e uma outra apresentação que foi feita no Teatro em São Francisco do Sul. Esses 2 vídeos estão aqui disponíveis, e esse vídeo contou com intérprete de Libras, também a apresentação, e também tínhamos presente o recurso de audiodescrição. Então dê uma olhadinha aí, faça uma visualização dos vídeos que estão expostos ali ao seu lado. Você vai poder também ter um pouquinho visualizar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de noção de como é a questão da gente ter profissionais dessa área atuando junto à cultura, ok? Além dos recursos de acessibilidade e de democratização de acesso, eu vou entrar na nossa parte final, que é a parte de relatórios e prestação de contas. Ricardo, a partir de que momento eu presto contas do meu projeto? A partir do momento em que você começa a elaborar o seu projeto, você já começa a prestar contas. A partir do momento que você tem o seu projeto aprovado, você já deve começar a organizar a sua prestação de contas, mas já imediatamente. Quando você aprova o seu projeto, você já deve começar a ter organizado, tanto de forma digital quanto de forma documental. Registrar tudo em fotos, vídeos, listas de presença. Tudo isso vai ser importante, vai ser essencial na hora de você prestar contas no final de tudo de seu projeto cultural. Então, os relatórios quais são os 2 tipos de relatórios que eu devo apresentar? Em que momento devo apresentar? Depende do edital, suas observações, suas regras no edital. A Lei de Incentivo à Cultura, você presta relatórios trimestrais. Cada 3 meses você tem que falar sobre as suas etapas de trabalho, e você tem que anexar no sistema de forma digital as ações que você desenvolveu, o que você preveu lá nos seus objetivos gerais específicos, o que você previu lá na sua pré-produção, execução,
você tem que ir registrando tudo. Então, de 3 em 3 meses, no edital da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, de 3 em 3 meses a gente presta contas. Nós temos essa prerrogativa dentro do nosso espaço cultural, de ao mesmo tempo que prestamos contas ao governo federal, prestamos conta também aos apoiadores, aos patrocinadores e também às famílias beneficiadas pelo nosso trabalho. Procuramos sempre fazer essa prestação de contas de forma simultânea com todos. Mas temos também outros editais que vão pedir só a prestação de contas no final. Outros editais pedem uma prestação de contas mensal. Então você tem que ficar atento às regras do edital. E desde o início de sua execução, você fazer todos os registros possíveis para comprovar que aquilo que você previu foi devidamente executado. Então temos 2 relatórios também que devemos apresentar em nossa prestação de contas, principalmente aos patrocinadores e ao órgão que financia o edital. A prestação de contas financeira. A prestação de contas financeira, o que você apresenta? Você vai apresentar onde foi gasto o recurso. Tá? Então você vai apresentar as notas fiscais, você vai apresentar os orçamentos, os cupons fiscais, os recibos utilizados, os extratos bancários. Sempre você, como eu digo, lá no primeiro encontro eu falei da leitura dos materiais, a leitura dos editais, que muita gente tem dificuldade, muita gente não lê o edital, não acompanha, ou às vezes até por muita experiência, se sente muito seguro, acaba não lendo, às vezes as regras mudam de um edital para o outro. Então, por exemplo, tem editais que não aceitam recibo simples. Tem que cuidar, você vai apresentar um recibo simples que você teve uma prestação aqui de um serviço determinado e lá na frente o edital não vai te permitir, você vai ter que devolver esse recurso. Tá? Dentro da Lei de Incentivo à Cultura, como eu mencionei, é um sistema referência, isso tudo já vai acontecendo de forma simultânea. Conforme você vai executando os serviços, executando as despesas financeiras, você já vai inserindo no sistema essas informações. E quando chega no final, fica mais fácil de compilar. Então, dentro da prestação de contas financeira, esses são alguns itens bem importantes que a gente tem que apresentar. Temos também a comprovação do relatório do objeto. Como assim relatório do objeto? O que você previu? Qual que era o seu objeto principal? Qual era o teu objetivo geral lá e os objetivos específicos? Então, o relatório do objeto é aquele que eu mencionei para você, que você vai comprovar. Você previu 5 apresentações artísticas, que essas apresentações seriam no lugar X, Y, Z. Então, quando você for prestar contas, você vai apresentar as fotos das cidades, dos palcos onde você teve, do público atendido, das redes sociais. Você vai mensurar o que você atingiu de divulgação, qual foi, uma coisa muito importante no objeto, quantas pessoas você atendeu diretamente, quantas pessoas você atendeu indiretamente. Isso é importante a gente ir mensurando durante a nossa execução. Ricardo, eu tenho medo da prestação de contas. Se você leu todo o edital, se você está acompanhando de perto o seu projeto, executando ele com seriedade, você não precisa ter medo, você tem que prestar atenção nas regras e eu penso que a equipe técnica que analisa é sempre bem fidedigna ali nas análises de acordo com aquilo que está previsto no edital. Então segue o edital direitinho, que não vai ter erro. Se você é uma pessoa que conduziu de uma maneira idônea, você não precisa se preocupar com sua prestação de contas, porque você já veio registrando tudo, você já veio elencando e mensurando os itens. Então fique tranquilo que vai dar certo. Esse é o recado que eu tenho para passar para vocês. Então temos também
dentro da questão dos relatórios, de que forma eu entrego os relatórios. Tem o relatório físico, tem o relatório financeiro, tem o relatório do objeto. Hoje, grande parte dos editais não pedem mais papéis. Grande parte dos editais não pedem mais papéis. Você entrega toda a sua prestação de contas através do meio digital. Porém, alguns editais ainda pedem que você entregue por meio físico. Ricardo, de que maneira você procura trabalhar em seus projetos? Eu procuro ter a prestação de contas elencada sempre registrada das duas formas, do meio físico e do meio digital. Então, eu crio todas as pastas, lá eu anexo todas as notas de forma digital no computador, procuro salvar não só no meu computador, mas deixar salvo também no HD, cada projeto, o projeto de 2015, 2016, quantos foram os projetos organizados nesse ano, cada um tem sua pasta e os arquivos todos digitalizados estão salvos ali. Também todo esse material ele está salvo em meio físico. Todas as notas, as transferências bancárias que tem aquele cupomzinho, né, que sai amarelinho, que se desgasta com o tempo, tiro o xerox de tudo, anexo nos arquivos e deixo registrado, deixo guardado ali. Por que, Ricardo, isso é tão necessário assim? Sim, é necessário. Por lei, temos que ter todos esses registros por 5 anos. E eu eu sempre aconselho que você tenha esse material guardado por 5 anos e mais 5, né? Não custa você se precaver, ter todos os seus materiais ali, porque a qualquer momento, em alguma diligência de seu projeto, a diligência é quando o órgão financiador está solicitando informações, e esse é um momento também que muitos artistas se desesperam. Meu Deus, agora me chegou uma diligência. Fique tranquilo, se você escreveu sua proposta, você conhece ela de cima a baixo e você tem esse envolvimento, você vai saber responder o que aquela pessoa que está analisando o seu projeto está pedindo. Então já aconteceu comigo de ter que, depois de 2 anos, foi solicitado um recibo. Era um recibo de abastecimento. Esse recibo já tinha sido incorporado tudo no sistema, mas em algum momento ali na análise dele não foi encontrado. E esse recibo estava lá, guardado em meio físico, meio digital, foi encaminhado e o problema sanado com tranquilidade. Então, prestação de contas é muito sério, mas a gente tem que se fazer com segurança, né? Sempre se precavendo para que a gente não tenha problemas no futuro. Ao término de tudo isso, pessoal, a entrega dos materiais. É muito importante que você conseguiu um projeto incentivado e o apoiador, o patrocinador também quer saber onde você utilizou esse recurso, de que maneira você está executando o seu projeto. Então, eu aconselho sempre a você fazer esse registro também de forma virtual, de forma através do meio físico, que você apresente o produto final ao seu apoiador, ao seu patrocinador. Ter essa relação de confiança, ter essa relação é muito importante, né? Até porque o seu patrocinador, o seu apoiador se envolva no seu trabalho, no seu projeto, não só exclusivamente com o recurso financeiro, que é tão essencial na cultura para que a gente consiga desenvolver nossas atividades, mas também que ele consiga se envolver nos impactos causados na comunidade, que ele possa realmente sentir a mudança em que traz um projeto cultural bem executado. Ok, pessoal? E ao término de tudo isso, né, se você entregou tudo isso da maneira correta, uma coisa que é muito bacana também é a gente fazer um encerramento com a nossa equipe de trabalho, com
muitas vezes com o nosso público atendido, com as famílias beneficiadas, para que você faça essa integração, esse vínculo, ok? Então, pessoal, a gente está chegando então no término do nosso quarto encontro. Eu vou deixar muitos materiais aqui no link, na descrição do vídeo, para vocês. E o que eu tenho para registrar é que se o produtor cultural, o artista, ele precisa, para escrever seus projetos, estar em constante atualização. E se você chegou até o final desses vídeos, se você está acompanhando esses vídeos, é porque você está preocupado com essa atualização, que você está querendo, você está com sede, com fome de fazer seus projetos culturais acontecerem. Então, eu fico à disposição, com o meu e-mail está aqui embaixo, na descrição dos canais, na descrição do vídeo, tá? O produtor cultural ricardo@gmail.com, através do site bancariolhar.com.br. Você pode entrar em contato comigo, pergunte, mande suas dúvidas, e a meta após esse trabalho de difusão é que a gente trabalhe com pequenos vídeos agora, trabalhando focos específicos, por exemplo, como esse, da prestação de contas, o que é, de que maneira eu posso ampliar a democratização de acesso, itens específicos, vídeos com curta duração, para que você possa tirar suas dúvidas, principalmente das coisas que ninguém te ensina a fazer nos projetos. Então mande sua dúvida aí para mim, mande seu comentário. No mais, meu agradecimento especial a todos vocês que me acompanharam até aqui. Mais uma vez o meu agradecimento especial à Patrícia, intérprete de Libras, que me acompanhou aqui nesses quatro encontros. Agradecimento a toda a equipe do edital SC Cultura em Sua Casa, Fundação Catarinense de Cultura, Governo de Santa Catarina, que disponibilizaram esse edital, essa oportunidade aos artistas e produtores nesse momento tão difícil de pandemia. E também peço para você, que se inscreva no meu canal, que deixe aquele like, que habilite o sininho de notificações para continuar recebendo o meu conteúdo. Muito obrigado. Um abraço.